E agora nós vamos tirar algumas dúvidas sobre o seu pós-operatório na sua cirurgia nasal. Então, e o primeiro tópico, alimentação. A consistência dos alimentos nas cirurgias nasais não precisa ser líquida, pastosa, nem gelada, tá? Pode ser a dieta normal, com consistência normal. A gente só pede que não seja feita uma dieta muito quente. Utilizar alimentos quentes vai vasodilatar essa região e pode aumentar o sangramento. Você deve tentar manter uma dieta mais saudável possível. Evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos industrializados, processados e também alimentos com leite. E é muito importante que você também prefira alimentos proteicos para favorecer a sua cicatrização nesse processo. Uma outra dúvida em relação ao sangramento. Toda cirurgia de nariz acontece no pós-operatório de escorrer um pouco de sangue pelas narinas. Isso é esperado. Pensando nisso, você vai utilizar um curativo como esse, que você vai prender nessa região do bigode, tá? Esse sangramento vai ser utilizado durante os primeiros dias da sua cirurgia e ele serve justamente para conter esse sangramento. Qual é a frequência que esse curativo deve ser trocado? Sempre que ele estiver encharcado com as gotas de sangue. Um sangramento considerado normal é quando você tem que trocar esse curativo de até em 20 minutos. Se você tiver que trocar esse curativo muito mais frequente do que isso, me avise que você pode estar tendo um sangramento excessivo. Falando em sangramento excessivo, existem algumas medidas que você já pode realizar na sua casa. Por exemplo, ficar mais quieto. Geralmente os sangramentos que ocorrem no pós-operatório são causados por picos de pressão. Portanto, adotar uma postura mais calma vai te ajudar. Uma outra coisa, você já pode colocar também um gelo em cima do nariz e tampar as narinas. Na maioria das vezes, essas medidas já resolvem a maioria dos sangramentos. Caso o sangramento não melhore, você pode me ligar, me informar e também já se dirigir ao hospital que você fez a sua cirurgia para tomar as devidas precauções. Mas fique tranquilo que isso não é uma coisa frequente de acontecer, estamos apenas dando as orientações para te deixar bem informado. Agora vamos falar sobre repouso. Uma outra questão muito importante é o tempo de repouso. Durante 21 dias você não deve realizar atividades físicas, nem atividades em que você vai aumentar a sua frequência cardíaca, como por exemplo, tomar um banho muito quente ou tomar um banho de sol muito forte. Mas doutor, eu tenho que ficar parado? Também não. É interessante que você caminhe pela sua casa. Nas cirurgias nasais você não fica acamado, você não fica muito prostrado. Caso necessário, no dia seguinte na cirurgia você já pode até dirigir. Então não é para ficar parado. Pode caminhar, só não é para fazer esforço físico. Em relação ao repouso do trabalho, a gente tem pacientes que fazem home office que já voltam ao trabalho até no dia seguinte à cirurgia. Mas o trabalho presencial, geralmente com 7 a 14 dias da cirurgia. Lavagem nasal. Uma medida muito importante no seu pós-operatório é a lavagem nasal, que eu geralmente oriento de ser realizada com alguma garrafinha. Você vai utilizar soro fisiológico de farmácia estéril e você vai realizar essa lavagem pelo menos 6 vezes ao dia. Doutor, é muito difícil? Não é. Você vai se posicionar de frente à pia do seu banheiro, olhar para o ralo da pia, encaixar a ponta da garrafinha no seu nariz e vai apertar gentilmente. Não é para apertar forte, não precisa se preocupar em o soro ter que sair do outro lado, o importante é só que o soro entre e saia. Na sua receita vai ter orientações de como adquirir uma garrafinha como essa. Em relação à dor, as cirurgias nasais geralmente doem muito pouco no pós-operatório e a maioria dos pacientes, quando tem dor, melhora com apenas uma dipirona. Uma outra medida muito importante é o uso do gelo. Nos primeiros 4 dias da cirurgia você pode utilizar uma bolsinha de gelo nessa região entre a testa e o nariz para reduzir a inflamação e também reduzir o risco de sangramento. Em relação aos cuidados específicos da sua cirurgia de rinoplastia, nós orientamos o uso da meia de compressão durante os 10 primeiros dias da sua cirurgia. Você vai utilizar ela durante o dia inteiro, vai tirar para tomar banho e também vai tirar na hora de dormir. Então usa durante o dia inteiro, dorme sem, já acorda e coloca novamente nesses 10 dias. Essa medida, juntamente com a caminhada leve em casa, é uma medida para evitar trombose. Em relação aos cuidados de higiene, na rinoplastia, tudo que a gente menos quer é uma infecção.
Por isso, a lavagem nasal deve ser caprichada e por isso a limpeza e o uso da pomada na região dos pontos também é muito importante. Aí nossa enfermeira vai te explicar como realizar isso. Mas você também deve tomar cuidados, por exemplo, com a higiene das suas mãos, sempre manter elas limpas. O uso do celular, que geralmente é uma fonte de bactérias e vírus também, você pode deixar ele bem limpinho durante essas primeiras semanas. E uma coisa muito importante, o seu ambiente de dormir. Existem alguns pacientes que têm animais de estimação e que muitas vezes dormem na cama. Isso pode trazer infecções indesejadas no seu pós-operatório. Então, toda vez que for também cuidar dos seus bichos de estimação, limpe as mãos, não deixe lamber o seu rosto para evitar problemas. Essa higiene das mãos você pode fazer de forma facilitada, por exemplo, com o álcool em gel. Curativo. Na cirurgia de rinoplastia, você já sai com um curativo em cima do nariz. Na primeira semana, você deve deixá-lo como ele está. Não molhe para que ele não saia do seu nariz. Depois de 7 dias mais ou menos, eu mesmo vou trocar esse curativo para você. Por isso, para evitar molhar o curativo, é importante que ao realizar a lavagem dos cabelos, por exemplo, você ou faça com alguém te ajudando e você com a cabeça para trás, ou procure um salão de beleza para eles realizarem essa lavagem do cabelo sem molhar o seu rosto. Em relação à higiene do rosto, você pode usar, por exemplo, lenços umedecidos. O uso do protetor solar é muito importante, principalmente cobrindo essas regiões que podem ficar um pouco arroxeadas. Uma outra orientação é que durante 2 meses você não deve mergulhar a cabeça em piscinas, lagos ou mar, porque essa água pode penetrar no nariz e causar uma infecção. O uso do óculos não deve ser realizado por 1 mês. Caso você precise muito, prender o seu óculos com um micropor ou até mesmo utilizar uma proteção no nariz e colocar o óculos por cima. O processo de pós-operatório de uma cirurgia de nariz pode ser muito complexo e se você permaneceu com alguma dúvida, fique tranquilo, pode perguntar pra gente, vai ser um prazer tirar todas as suas inseguranças e as suas dúvidas.